Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que teve de mudança na linha de frente. Adianto para vocês que não houve mudança significativa na linha de batalha, mas teve muita coisa na retaguarda russa e muita expectativa. Vamos falar muito hoje sobre a questão da Daria Dugina, das investigações do FSB e aonde o FSB quer chegar com esse false flag. Vamos falar sobre isso hoje, porque isso é uma coisa que pode ser determinante essa semana ainda. Esse é o vídeo do dia 23 de agosto de 2022, a gente faz vídeo sobre a Ucrânia aqui todos os dias, desde o dia 24 de fevereiro. Eu agradeço a todo mundo que vem assistir os vídeos aqui. Essas notícias foram sugeridas por ex-petista, Fafamal e várias outras pessoas. Obrigado também ao pessoal que sugere as notícias para a gente falar. E se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, vamos começar dando uma olhada aqui como é que tá a linha de frente, que não tem muita mudança não, tá? Mas tem algumas coisas interessantes aqui em cima que não dá muito para saber ainda, né? Em várias regiões da fronteira entre Bielorrússia ou Belarus e a Ucrânia, aqui no norte, próximo a Kiev, foram acionados grandes dispositivos de electronic warfare, ou seja, dispositivos que embaralham ondas de rádio, que dificultam o uso de uma série de dispositivos, de drones, desse tipo de coisa. Exatamente qual é o propósito disso, ninguém sabe ainda. Existe uma expectativa, como a gente vai falar mais para o fim do vídeo, de um ataque a Kiev amanhã, que é o dia da independência da Ucrânia. Mas, por hora, não quer dizer nada isso daqui, né? Bom, em relação à linha de frente aqui em Donbás, em Kharkiv, também não teve nenhuma mudança aqui. De fato, não teve sequer tentativa de ataque, de avanço ontem das tropas russas. Também aqui no sul, em Kherson, não houve nenhuma mudança na linha de frente. Então, a linha de frente de ontem para hoje não mudou absolutamente nada. Agora, como é de se esperar, teve os ataques ucranianos à retaguarda, né? A estratégia ucraniana, como já está bastante claro há algum tempo, é enfraquecer a logística russa da retaguarda. Isso tem feito sucesso, os russos não conseguem mais avançar já faz mais de mês, e a expectativa é que isso dê espaço para a Ucrânia preparar a grande contraofensiva dela, e é isso que está deixando os russos nervosos, e é por isso que imagina-se está se desencadeando toda essa coisa de Daria Dugina, false flag, possível ataque a Kiev. Vamos fechar essas coisas todas no final do vídeo, né? Mas hoje de manhã cedinho, houve uma explosão no centro de Donetsk. Donetsk é essa cidade grande aqui, né? Já estava tomada pelos russos desde 2014, mas é a capital de uma daquelas repúblicas separatistas da região, lá supostas, né? Entre aspas, repúblicas separatistas, porque a gente sabe que não tem nada de república separatista ali, é só o exército russo camuflado, né? Então houve uma grande explosão, foi num prédio lá em Donetsk. Aqui ó, tem imagens, tem tanto filme da explosão, e aqui a gente vê o estrago que foi causado. Dá para ver que foi um topo de um prédio grande lá que foi destruído por um armamento ucraniano. Esse prédio é o prédio da administração de Donetsk. Então imagina-se que justamente o objetivo foi matar algum figurão, alguma pessoa importante que poderia estar visitando aqui Donetsk nesse momento, né? Dá para ver que foi um estrago grande no prédio. O estrago foi maior nos andares superiores, provavelmente justamente em função de ser onde se esperava atingir essa pessoa. Não temos mais informação por hora, só que houve esse ataque de um centro de comando, de um centro administrativo da cidade. Em princípio, não é um alvo militar, não é um posto de comando militar, mas pode ser que realmente estivessem usando o prédio exatamente para isso, né? Bom, além disso, teve uma outra explosão grande de um depósito de munição, esse também no distrito de Donetsk, mas mais afastado, né? Na verdade, no Oblast de Donetsk, né? Oblast é estado, né? É mais ou menos equivalente no estado de Donetsk, mas no distrito de Starobeshivsk, que fica mais aqui para baixo. Ele fica quase chegando aqui na fronteira já com a Rússia, mais aqui para baixo. Eu não vou procurar aqui, é um distritozinho desses aqui, mais aqui para baixo. Mas aqui, ó, acho que é esse daqui, ó, Starobeshevsk, é esse daqui, ó, já mais aqui no meio do estado, já mais próximo da fronteira com a Rússia, né? Então houve uma grande explosão lá de noite, ou seja, isso aqui, certamente aqui nesse caso, foi depósito de munição, porque ficou explodindo por um bom tempo, né?
Além disso, houve um ataque bastante significativo aqui na ponte de Antonívica, em Kherson, né? Vocês sabem, a ponte de Antonívica é a principal ponte para a travessia do rio Dnipro aqui na região de Kherson. Então é essa ponte que está apresentada aqui no mapa. Ela já estava fora do uso para civis há algum tempo, porque já tinha sido atingida pelos ucranianos, já estava com a estrutura abalada, mas parece que os russos estavam tentando passar caminhões de munição na ponte. E essa explosão se deu exatamente no momento que estavam passando caminhões com munição pela ponte. Segundo eles estão dizendo, era isso, né? Parece que morreram ou tiveram 15 pessoas feridas, mas tem gente dizendo que foram 60 mortos e mais um tanto de feridos por aí, né? Ou seja, essa grande explosão aqui, os feridos, é justamente porque militares estavam passando na região. Lembra, a ponte já está fechada para civis há algum tempo, né? Além disso, em Kherson você teve um outro fenômeno acontecendo curioso, né? Não é a primeira vez que acontece, mas a artilharia antiaérea, os mísseis antiaéreos russos, acabaram caindo na própria cidade de Kherson. Olha lá, esse aqui é uma artilharia antiaérea disparada pelos próprios russos e que acabou voltando e atingindo a cidade de Kherson. Não é a primeira vez que isso acontece, eu não sei de que depósito antigo que os russos estão tirando os mísseis e foguetes deles, já é coisa muito antiga pelo visto, porque uma grande parte deles acaba falhando no lançamento, caindo ou causando até estragos, como esse caso aqui, que acabou atingindo a própria cidade ocupada por eles, né? E também teve uma outra explosão no distrito de Tavrichesk, em que foi morto algum staff lá da administração da região, né? Os russos, quando chegaram em Kherson, eles nomearam prefeito, não sei o que lá, deputado, coisa e tal. Essas besteiras que, na verdade, é tudo falso, mas essas pessoas, evidentemente, uma grande parte delas são traidores ucranianos, que inclusive colaboraram com os russos e agora estão sendo alvos dos partisãos ali na região de Kherson, né? Então foi isso, houve uma explosão e o cara foi a óbito, esse deputado do Departamento de Polícia Interna de Kherson. Está aqui a foto do sujeito. Esse aqui é mais um fantoche da russo que estava em Kherson e foi mandado para o inferno pelos partisãos ucranianos, né? Bom, houve uma outra informação ontem, a gente não tem imagem disso, nem vídeo, nem som, nada, só informação, e daí a gente fica meio sem saber se isso é verdade, se é, enfim, só uma suspeita, mas, de qualquer forma, segundo o Christo Grozev, que é uma fonte muito confiável, houve reportes de uma grande explosão sentida em Sevastopol ontem, durante o dia, né? Janelas quebraram, paredes balançaram, e depois houve uma outra explosão mais alta ainda. Enfim, foram duas explosões muito grandes que teriam acontecido lá em Sevastopol. E aí ele fala que provavelmente o pessoal está sabendo o que é já, só não divulgaram ainda, né? Esse aqui é um avião da Força Aérea Britânica, é um avião de escuta aérea, né, de vigilância, não é um avião bombardeio, então ele não está dizendo aqui que esse avião bombardeou o local, mas simplesmente que ele sabe o que está acontecendo, porque ele estava próximo ali, devia estar coordenando o esforço ucraniano, ou ajudando na coordenação do esforço ucraniano ali na região, né? E ele coloca aqui, engraçado, né, porque isso virou uma piada, né, lá na Rússia, o que What Air Defense Doing, né, o que a defesa aérea está fazendo, né, num inglês meio quebrado assim, né? E agora o pessoal colocou que What FSB Doing, FSB é a política secreta russa, e já estão preocupados com essa história toda aqui. E a gente vai ver o que o FSB anda fazendo. Não achem que o FSB está parado, não. Ele está fazendo e é uma coisa muito ruim. E como consequência dessa explosão em Sevastopol, mais uma grande leva de turistas russos desistiu da Crimeia, mais um grande engarrafamento para sair da cidade em direção à ponte de Kerch, a ponte da Crimeia, né? Mais uma galera resolveu vazar de Sevastopol com essa explosão de ontem. Infelizmente, a gente ainda não tem fotos do que teria sido o alvo dessa explosão. Assim que a gente tiver, evidentemente, a gente vai colocar isso no vídeo de amanhã ou depois de amanhã, quando for que liberarem essas fotos, né?
Bom, é interessante esse papo aqui com o Arestovich, né, que é Alexei Arestovich é um dos conselheiros do Zelensky para a questão de guerra, e ele faz periodicamente um bate-papo pela internet em ucraniano, e na verdade acho que é em russo, ele fala russo. E é bem interessante, o Dmitry traduz aqui para a gente, dá para ver algumas notícias legais, porque ele tem acesso a informações um pouco mais completas do que a gente consegue achar na internet, né? E então ele está colocando aqui que os russos estão relocando mais batalhões, BTGs, né? Aquele batalhão típico dos russos lá, Batalhão Tático Grupo, para o Banco Oeste, para a margem oeste do Dnipro, ou seja, para o lado que está Kherson, né? Para essa margem aqui norte-oeste do Dnipro. Então estão botando mais BTGs para cá porque estão realmente preocupados com a contraofensiva e tentando impedir que os ucranianos consigam avançar. Mas não tem, ele tem tentado avançar sobre os ucranianos. A gente falou ontem sobre um avanço que eles tiveram numa cidadezinha aqui, mas segundo ele está dizendo, isso já foi repelido, os ucranianos já conseguiram retomar isso daí, né? A Ucrânia está destruindo 3 a 4 depósitos e postos de comando todo dia, alguns dias 7 a 8. Ou seja, o número de postos de comando e depósitos de munição que são destruídos é muito maior do que a gente mostra aqui, o que faz sentido, porque muitos desses casos a gente não fica nem sabendo, né? Tem que depender de alguém, um ucraniano na região, filmar e botar num post qualquer, botar num canal de Telegram qualquer, ou algum russo também, tem muitas vezes os russos gravam e colocam no canal de Telegram deles, e aí a gente fica sabendo daqueles que explodem. Então esse que a gente fica sabendo aqui, tal que a gente mostra, é uma pequena fração da quantidade de depósitos e postos de comando que são destruídos todos os dias, né? E o Dmitry inclui aqui que, poxa, interessante, quanto tempo a Rússia consegue sustentar isso? E a gente sabe que não consegue por muito tempo. Fatalmente, os russos já estão na fase de ter que arrumar uma saída para essa guerra. Bom, ele fala sobre o strike, sobre o míssil na ponte de Antonivka, né? E onde vários veículos armados estavam tentando ultrapassar por ela de forma lenta. Já houveram mais de 100 pontos atingidos na ponte de Antonivka, no total desde o início. E, embora ela esteja bem danificada, ainda está passável. Destruir pontes não é uma tarefa fácil. Isso a gente já tinha falado quando eu fiz o meu vídeo sobre a ponte lá da Crimeia. Eu apontei isso para vocês, eu falei, olha só, esse negócio de destruir ponte não é uma coisa fácil. As pontes, particularmente a ponte da Crimeia também, mas a ponte de Kherson também foi feita com muito concreto reforçado, né? A ponte da Crimeia, ela fica numa região de falha tectônica. Então ela foi construída visando terremotos. Então, assim, não é fácil destruir a ponte da Crimeia. Esse é um dos motivos pelos quais os ucranianos ainda não fizeram isso. Para fazer isso, eles vão precisar de realmente muita munição, muitos mísseis, muitos muitos foguetes do HIMARS, né? Não vai ser só um ataque que vai resolver isso. Bom, ele fala sobre aqui também, a ponte da Crimeia é a mesma perspectiva, né? Mas dano nesse tipo de ponte é uma coisa realmente complicada. Então, ou seja, os russos ainda estavam usando a ponte de Antonivka para passar blindados, né? Não deixavam ela aberta para civis, mas para os militares eles estavam usando. Então agora teve mais pontes, foi atingida gravemente aqui, a gente viu. Vamos ver se a gente tem informações sobre a gravidade desses danos. Os russos perceberam que mostrar imagem dos danos na ponte estava ajudando os ucranianos, então eles pararam de mostrar essas imagens. A gente vai depender agora de algum ucraniano que consiga fazer alguma imagem da ponte para mostrar esse tipo de coisa, o estrago que houve lá. E aqui ele entra na questão do assassinato da Dugina, né, da filha do Dugin. E eu não vou entrar nessa parte aqui porque justamente a gente vai falar sobre isso em mais detalhes mais adiante. E ele fala sobre novas armas que estão chegando para a Ucrânia, muito interessante, né? Bom, então vamos falar sobre a Dugina, já está na hora de falar sobre ela. Ontem o FSB, como a gente falou, eles disseram que resolveram o caso, que já sabem quem causou o problema, né? E aí mostraram, olha só, cara,
fizeram um videozinho bem elaborado aqui, tá vendo? Olha só, todo organizadinho, coisa e tal, com essa daqui que seria a suspeita, a Natalia Vovk. Deixa eu tocar pelo menos um pedaço dele para vocês entenderem o grau de sofisticação do vídeo, né? Ele explica, olha, primeiro, a Vovk entrou na Rússia no dia 23 de julho, tá aqui, ó, 23 de julho a data do vídeo, ela entrando no posto de fronteira. Eles não falam aqui exatamente qual posto de fronteira que foi. E daí a Vovk, ela se hospedou no mesmo prédio que mora a Daria Dugina, né? Então tá ela aqui chegando no prédio. Parece que ela não sabe o segredo da chave, ou não consegue acionar o interfone. Vocês ouviram muito levinho um alarme tocando no fundo? Olha, se ela é uma agente especial para matar alguém, ela é muito calma, porque ela nem se preocupou com o alarme, né? E daí ela vai ligar para quem quer que alugou o apartamento para ela. Aí depois aqui ela saindo no dia 21, ao meio-dia, ela saindo da Rússia. E daí eles fazem também, eles explicam a questão das placas de carro, que ela usou mais de uma placa de carro, ela trocou, estava ela com a filha de 12 anos, e ela usou várias placas de carro e coisa e tal, e mostrando aqui que ela com o nome dela mesma, ela usou o nome real dela, e ela está registrada como agente do SBU, que é a polícia secreta ucraniana, né? A KGB, que era a grande polícia secreta soviética, quando a União Soviética caiu, ela se desmembrou em cada estado-membro, né? Na Rússia, ela deu origem ao FSB, na Ucrânia, ela deu origem ao SBU, né? Agora, vocês reparam uma coisa? Como é que uma pessoa, usando o nome real dela, entrou na fronteira, estando nos cadastros de ser membro do SBU, e deixaram entrar sem problema nenhum? Outro problema, cadê a bomba, né? Ela passou aqui na revista, aqui na entrada, se ela foi colocar uma bomba no carro da Daria, ela devia estar com uma bomba naquele momento ali, né? Como é que deixaram passar? Ver que os caras fazem uma inspeção no carro todo para passar e deixaram passar uma bomba é uma coisa realmente estranha isso daí, né? Enfim, o serviço secreto da Rússia está acusando o serviço secreto da Ucrânia de ter feito o atentado. Agora, existem um monte de questões aqui muito estranhas. Eu resumi todas elas num vídeo que eu fiz ontem. FSB diz que já sabe quem cometeu o atentado contra a Daria Dugina, mas será que falam a verdade? Evidentemente que não. No final das contas, a conclusão é que, evidentemente, isso foi feito pelo FSB, isso foi armado pelo FSB. Uma das evidências disso daí é que o vídeo já estava prontinho, já com o nome da agente, tudo certinho. Sabe quando aconteceu um negócio similar? Justamente em 1999, quando os russos encenaram um ataque em território russo, derrubaram alguns prédios em 4 cidades russas e botaram a culpa nos chechenos. Foi isso que autorizou o início da Segunda Guerra contra a Chechênia, né? Então, da mesma forma, teve o acidente, no dia seguinte o FSB já sabia de tudo, quem tinha sido feito, ou seja, é evidente que eles tinham armado a coisa toda para incriminar as pessoas e para ter um motivo para a Rússia declarar guerra com a Chechênia, né? Aqui, por exemplo, o pessoal está colocando aqui a comparação do número de dias que o FSB levou para resolver casos de assassinato à bomba em carros. Então você pode ver aqui que 2 dias, que foi o que levou para resolver esse caso da Daria Dugina, é um número muito menor do que os outros casos que aconteceram lá na Rússia também, porque lá na Rússia, vocês sabem, não é incomum esse tipo de morte por explosão em carro. É um estado mafioso, então esse tipo de coisa acontece com alguma frequência. Dessa vez, olha só, 2 dias só que levou para refazer a coisa, e já fez com um videozinho bonitinho, tudo arrumado, tá vendo? Toda a explicação, toda a documentação e coisa e tal. Uma espiã que entrou com o nome real dela no país, né? Assim, uma coisa realmente... Não, ainda tem um negócio, ainda tem uma parada que eu nem botei aqui, porque eu achei que era uma besteira tão grande, que era a questão da carteirinha dela do Azov, né? Que acharam uma carteirinha dela do... Ah, tá aqui a carteirinha do Azov, ó.
que seria a carteirinha do Azov dela, acharam um registro disso em algum lugar. O Azov falou que nem tem esse tipo de carteira, na cara que eles pegaram isso daí, construíram uma carteira só para ligar ela ao batalhão Azov, de forma que pudesse culpar os nazistas do Azov e coisa e tal, né? Como se não bastasse isso, tem aqui algumas teorias. O Azov negou essa carteirinha, como eu disse para vocês. Tem a teoria que eu falei ontem no vídeo lá do Visão Libertária também, que é aqui do Camille Galive, em que ele fala que isso aí está na cara que foi feito pelo FSB. A dúvida que ele coloca é: o Dugin estava nisso ou não estava nisso? Eu não consigo acreditar que o Dugin, um pai, estaria envolvido nesse tipo de coisa, mas ele bota uns argumentos aqui que são, assim, no mínimo convincentes, né? Ele fala, por exemplo, dessa questão, o Dugin, ele tem toda uma parte meio esotérica, espiritual, de acreditar em sacrifício e coisa e tal. Ele já fez vários artigos falando sobre sacrifício de primogênito e coisa e tal, em sacrificar crianças e coisa e tal. Então, assim, a mim parece uma hipótese absurda, mas realmente do jeito que ele coloca aqui, eu já fico meio balançado com essa possibilidade do Dugin estar, inclusive, envolvido nessa história. Ou seja, ele sabia que o atentado seria contra a filha dele, inclusive talvez por isso ele tenha trocado de carro antes de voltar do festival lá, né? Ele sabia que isso ia acontecer. E como eu falei para vocês, né, a ideia aqui faz sentido, ou seja, é justamente você matar uma filha causa mais impacto na sociedade do que você matar um escritor velho, matou a filha do escritor. Então ele vai falar agora, ele já fez alguns discursos eloquentes aqui, né? Ele falou lá no funeral da Dugina. Eu não vou tocar aqui a coisa, mas falou, né, sobre a necessidade de vitória, que temos que, mais do que vingar a minha filha, temos que ter a nossa vitória e coisa e tal. Enfim, claramente o que eles estão querendo fazer lá é incendiar a população russa, colocar a população russa querendo lutar contra a Ucrânia para, provavelmente, uma declaração de guerra. Isso faz todo sentido. Só uma observação aqui, uma outra informação que surgiu é que o marido dessa Natalia Vovka, ele era um dos ucranianos responsáveis pelo plebiscito em Donetsk. Você sabe, Donetsk é, entre aspas, uma república separatista e fez um plebiscito lá em 2014, 2015, e o marido dela, o ex-marido dela, era o responsável por organizar esse plebiscito. Então, ou seja, tudo indica que essa mulher não é do SBU, ela é, na verdade, uma colaboradora russa. Ela fez todo esse processo, né, para servir de exemplo para o FSB, em conluio com o FSB. Então, tudo indica que é isso daí, né? Se o marido dela estava envolvido com os russos, então é bem provável que ela também tivesse envolvimento, também fosse uma colaboradora russa. Ela é uma pessoa real, ela existe, ela é uma ucraniana de nascimento, mas, como eu disse, estava envolvida com colaboracionismo russo dentro da Ucrânia, né? Enfim, tudo indica que é aquilo mesmo. O Putin sabe que ele não consegue avançar com essa guerra. O principal problema dos russos é falta de pessoal. Ele precisa declarar guerra contra a Ucrânia. Ele sabe que ele vai ter uma resistência muito grande do povo ucraniano em fazer isso. Então, qualquer ideia, fazer esse esquema todo de matar a Dugina para criar esse sentimento anti-ucraniano e justificar a decisão de declarar guerra. Foi exatamente a mesma coisa que fizeram em 99 na questão da Chechênia, né? Vamos ver se dá certo dessa vez para o Putin. Eu espero que não. Eu espero que a opinião pública russa perceba, o pessoal lá sabe disso, o quanto é suspeita essa ação do FSB, essa investigação de 2 dias e já com o nome tudo certinho, tudo informado lá, enfim, o quanto isso cheira a atentado armado pelo FSB, né? A grande dúvida é se o Dugin estava envolvido nisso ou não, né? Enfim, o que eu imagino que vai acontecer agora é o seguinte, né? A gente está sabendo que já há algum tempo a Ucrânia está esperando que vai haver uma manifestação russa em Kiev no dia 24, amanhã, que é o dia da independência da Ucrânia. Hoje, aliás, é o dia da bandeira na Ucrânia, né? Então o pessoal está comemorando o dia da bandeira, mas amanhã é o dia da independência da Ucrânia. Normalmente a Ucrânia faz um desfile, coisa e tal, e o Zelensky já falou para os funcionários públicos não trabalharem nessa semana, ou trabalharem de casa essa semana, porque ele imagina que vão haver prédios do governo de Kiev atingidos amanhã
como uma retaliação russa, né? Que tipo de retaliação pode ser isso? Pode ser uma bomba atômica tática? Eu acho pouco provável. Pode ser uma bomba química? Não sei também. Ou pode ser simplesmente um bombardeio grande. Isso fecha com aquilo que a gente viu aqui na região norte, aqui a partir de Belarus, né? Essa interferência eletrônica nessa região pode indicar justamente que os russos estão planejando um grande bombardeio de Kiev nesse dia de amanhã, né? A gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas repara, isso já estava preparado há tempos. O Zelensky já falou sobre essa semana de folga, digamos assim, de trabalho em casa, há mais de uma semana, muito antes desse acidente. Ou seja, tudo mostra que foi mesmo algo planejado, né? E quer ver outra coisa? Também já há vários dias eles estão criando um show trial, né? Um tribunal show para condenar os prisioneiros de guerra do batalhão Azov, do regimento Azov, lá em Mariupol, né? Então botaram um monte de grade aqui no prédio da Sinfônica de Mariupol e pretendem amanhã também fazer esse tribunal show, que é uma crueldade. Isso certamente é um crime de guerra, é contra as convenções de Geneva, mas no final das contas a Rússia já fez tantos crimes de guerra que mais um, menos um. Enfim, repara como é que tudo isso é justamente para ir levantando a temperatura, ou seja, eles fizeram um negócio lá com a Dugina, com base na Dugina, eles vão fazer o show trial, o tribunal show lá em Mariupol, provavelmente vão arrumar algum prisioneiro disposto a confessar crimes, confessar aquelas teorias da conspiração malucas que eles têm lá, de que não, que o Azov é nazista, não sei o que lá. Mas sabe como é que é, né? Os caras estão em prisão, para um ter sido torturado a ponto de falar alguma coisa, pouco custa, né? Ou então até botarem alguém lá infiltrado lá no meio dos prisioneiros que confesse alguma coisa. Enfim, é uma situação que é esperável, pode ser esperada nesse tribunal show lá de Mariupol, e mais o bombardeio de Kiev, e provavelmente em seguida a declaração de guerra e a chamada de conscritos para essa luta. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Vamos ver o que acontece amanhã. Estamos preocupados com essa situação. Eu estou preocupado. Vamos ver o que acontece, né? Bom, só para complementar aqui, o presidente da Polônia está em Kiev, ele veio se encontrar com o governo ucraniano, deve ficar só hoje, não vai ficar para amanhã, mas os negócios seguem de forma natural lá em Kiev, né? O ICI, que é uma radar, ou seja, radar de abertura sintética, o que está lá em cima, e isso daqui foi um contrato conseguido de forma voluntária, né? Os voluntários Seri Pritula Charity Foundation vai fornecer para o governo da Ucrânia esse tipo de imagem, uma imagem com muita resolução a partir de satélites e quase em tempo real. Então você pode ver o que está acontecendo em tempo real nesses lugares, realmente é uma ajuda bacana. E, finalmente, tudo leva a crer que a Ucrânia já tem ATACMS, tá? Que já vieram, nem foi nessa última leva não, eles já tinham antes disso. Eu já falei com vocês, eu também acho que ele já tem há mais tempo esse troço. O pessoal do Yahoo não conseguiu uma posição oficial do governo ucraniano, as respostas foram todas coordenadas, indicando que provavelmente sim, eles têm, mas é aquilo que a gente falou, eles estão esperando a Rússia acusar a Ucrânia de estar usando ATACMS, para só então falar, nós temos ATACMS sim. Vamos ver como é que vai ser isso daí, né? Amanhã estaremos de volta esperando boas notícias. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.